Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas futuras do Partido dos Trabalhadores, PT. Para analisar a quantas anda o ânimo dos petistas Brasil afora, entrevista o deputado federal Paulo Teixeira, petista histórico e vice-presidente nacional do PT. Deputado, obrigada por estar conosco. Eu quero começar com um desdobramento da notícia que nós acabamos de ver. Nesse momento em que o país vive um turbilhão de denúncias envolvendo políticos de todos os partidos, o seu inclusive. E eu quero saber o seu sentimento como parlamentar tão experiente de tantos anos, a sua experiência na administração pública, na prefeitura aqui em São Paulo, no seu histórico de vida política. Qual é o seu sentimento agora, diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Não uma coisa pontual em relação exclusivamente ao PT, mas o que acontece no país em que a representação política está tão vulnerável? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos os telespectadores do seu jornal. Cumprimento também o Rodolfo Gamberini e a Estela Gontijo. Inicialmente, gostaria de te pedir licença, Maria Lídia. Eu estou vindo da missa de corpo presente do sepultamento do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que conheci, fui seu amigo e quero homenagear esse grande líder religioso e político que a cidade e o Brasil tiveram. Então, aproveita essa oportunidade. Sobre a política, Maria Lídia, eu acho que a Constituição de 88 desenhou um sistema político que foi, ao longo do tempo, gerando dois problemas. O primeiro problema, o encarecimento das campanhas e, portanto, a captura das campanhas pelo poder econômico, e o voto uninominal foi retirando um segmento dos políticos, o melhor segmento dos políticos. Então nós estamos com um sistema deteriorado. Isso é, o financiamento empresarial mais o voto uninominal afastou uma parcela dos políticos de diversos segmentos que qualificavam a política brasileira. E esses políticos não existem mais. Não há mais voto de opinião. E assim eu acho que nós estamos precisando de uma reforma política, porque esse sistema acabou fazendo com que as pessoas, para fazerem campanha, muitas vezes, salvo as exceções, recorressem a contratos no serviço público. Essa é a verdade do Brasil. Então, se você for revirar o passado de todos os partidos... O que não justifica quem entrou nessa onda, não digamos, justifica, né? Foi um equívoco. De aproveitamento da possibilidade de um negócio rentável nessa relação público-privado. Público-privado gerou uma relação público-privada extremamente... Promíscua. Portanto, nós estamos precisando, Maria Lídia, fazer uma reforma política que mude o sistema eleitoral e o sistema político para atrair pessoas de melhor nível para a política brasileira e pessoas que possam fazer a política com P maiúsculo. O meu partido errou, mas também teve muitos acertos na trajetória do meu partido. E nós precisamos valorizar os acertos, pedir desculpa e fazer uma autocrítica pelos erros e desempenhar um papel importante de defesa de direitos na sociedade brasileira. Isso que o senhor está falando, deputado, sobre o PT, também pode se aplicar a outros grandes partidos que tiveram acesso ao poder, em que também acertos foram realizados e muitos erros. E crimes, porque quando a gente fala erro, nós estamos falando de crime, corrupção, uma coisa muito grave. Agora, dos partidos de esquerda, então é isso para nós centrarmos, num nicho. O PT está entre eles. No seu entender, olhando para o futuro, numa perspectiva de futuro, os partidos devem fazer uma profunda reavaliação para uma reconstrução, redefinição de valores e objetivos? Ou devem se unir para uma frente de esquerda e preservação de uma ideologia que ficou tão combalida nesse momento de tantas denúncias?
Olha, Maria Lídia, eu acho que as duas coisas, né? Do ponto de vista do nosso partido, do PT, eu acho que ele deve fazer um grande processo de mudanças, um profundo processo de revisão para, de um lado, preservar o que fez de bem e de bom para a sociedade, e de outro lado, também fazer uma autocrítica dos seus erros. Mas vale a frente de esquerda? E, por outro A ideia é lado, boa. nós temos que fazer uma frente com a esquerda forte, não só a esquerda partidária, como a esquerda dos movimentos sociais. E vou mais adiante, nós temos que voltar um diálogo com o centro político brasileiro na valorização, na recuperação da democracia brasileira. Então, eu acho, fazer um grande movimento de revisão partidária, de reconstrução partidária. Em segundo lugar, uma frente de esquerda e, em terceiro lugar, um diálogo com o centro. Por quê? Porque nós precisamos preservar os direitos do povo brasileiro que estão sob ataque, forte ataque os direitos do povo brasileiro. A Previdência é um dos exemplos mais próximos que nós teremos que enfrentar. Bom, sobre Previdência nós ainda vamos ter tempo para debater e espero tê-lo aqui para isso, né? Parlamentar, que vai votar a reforma que já está lá na Câmara. Mas, voltando aí sobre a questão partidária, sobre o futuro dos partidos, centrando no PT. A direção do PT tem sido muito falado, principalmente com o resultado da última pesquisa Datafolha, que mostrou um desempenho político do ex-presidente Lula, que animou muitos petistas. E com a ideia de que ele é que deva ser o presidente agora do PT, nesse ano de 2017, para depois assumir a candidatura à presidência da República em 2018. O senhor é um entusiasta dessa ideia? Em primeiro lugar, Maria Lídia, nós estamos agora renovando a direção do PT. Ela será renovada nos meses, creio eu que até o mês de junho, no mês de abril, nós vamos renovar a direção nacional do PT. Mas Lula, no comando, é favorável a essa ideia ou deve renovar como a turma do Sul, do Tarso Genro querem? Novas lideranças. Eu acho que o Lula é o melhor candidato à presidência da República. Por que eu acho que ele é o melhor candidato à presidência da República? A memória do seu período é uma boa memória de conquistas, de direitos, de bom diálogo na sociedade brasileira. Por isso que eu acho que tem uma caça judicial contra ele. Todo dia tem uma história que, se você peneirar, não sobra nada. E, por outro lado, a direção do PT, na minha opinião, nós confiaríamos a uma outra figura que possa fazer o diálogo nacional e que esteja mais para dentro da instituição partidária e pudesse, digamos assim, se dedicar mais a esse momento de reconstrução. Não deveria ser Lula o presidente, o grande líder partidário? Eu tenho um nome, para mim, mais forte para a presidência do PT. Eu colocaria o prefeito Fernando Haddad. Ele vai sair da prefeitura, fez uma gestão, na minha opinião, muito boa, uma pessoa honesta, uma pessoa querida. Outro dia ele foi aqui na Paulista, juntou mais de 10 mil jovens. Eu acho que ele poderia ser um bom presidente do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu acho que ele vai querer descansar agora, mas depois disso, eu acho que pode ser uma missão importante para ele. O fato do Lula poder ser presidente, ele é uma grande figura e ele, digamos assim, enriquece a direção do PT. Ele também pode ser, mas hoje eu acho que nós tínhamos que prepará-lo para a eleição de 2018. Esse é um começo de conversa. Espero que o deputado volte aqui no Jornal da Gazeta para prosseguirmos sobre essa reconstrução político-partidária que o país certamente clama. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia, e quero sim voltar para discutir como não permitir a destruição de direitos que nós estamos vendo hoje no Brasil. Essa PEC que foi aprovada no Senado Federal, a PEC 55, e essa reforma da Previdência, que é uma verdadeira destruição de direitos. Então, em breve, gostaria de voltar aqui. E um bom final de ano para vocês. O convite está feito. Muito obrigada. Obrigado, Maria Lídia.